Vamos tratar agora do tarifaço para os produtos exportados para os Estados Unidos, tarifaço de 50%, começa hoje. Mais de 3.800 produtos brasileiros que desembarcarem no território norte-americano serão taxados em 50%. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista hoje cedo, no momento em que ele chegava ao Ministério da Fazenda. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns trechos para você, mas só para adiantar, o Fernando Haddad falou que as medidas, de contingência do governo já estão prontas e que hoje o Ministério da Fazenda encaminha essas medidas para o Palácio do Planalto para que o presidente Lula possa avaliar e que aí, segundo o Fernando Haddad, o anúncio dessas medidas vai acontecer quando o presidente Lula achar conveniente. Tem a expectativa de que seja até amanhã. O ministro Fernando Haddad adiantou que vai ser preciso editar uma medida provisória para que algumas dessas medidas entrem em vigor. Vamos ouvir o que o ministro Fernando Haddad falou. Saem hoje aqui da Fazenda, onde nós tivemos uma última reunião com o presidente para detalhar o plano. Falta um relatório, tem um relatório que vai nos chegar do MIDIC na Casa Civil sobre a situação empresa por empresa, um detalhamento que o presidente pediu, mas o ato em si não depende desse detalhamento porque é um ato mais genérico, só na regulamentação e aplicação da lei é que nós vamos ter que fazer uma análise mais setorial e CNPJ a CNPJ. Então nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. Pequeno produtor. Eu confesso preocupação com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. A nossa colunista lá de Brasília, Letícia Casado, está aqui com a gente, já para trazer. A Letícia, hoje no UOL, já antecipa um pouco do que podem ser essas medidas de contingência do governo e traz as informações aqui para a gente no UOL News também. Letícia, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Quais são suas informações? Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Mauro, até ontem à noite, o que estava sendo discutido ali aqui na esplanada dos ministérios, com o Palácio do Planalto, são basicamente 6 frentes de atuação para esse plano de contingência, para atuar em favor da defesa das empresas que exportam para os Estados Unidos, né? Então, essas 6 frentes vão, primeiro de tudo, continuar a negociação. Vamos manter a negociação porque ela, de fato, começa a partir de agora. O que eu escutei de integrante do governo foi, essas quase 700 isenções que a gente viu saírem do tarifaço, elas foram negociadas pelo empresariado dos Estados Unidos com o governo americano. Ainda não começou, de fato, uma negociação governo a governo, Palácio do Planalto e Casa Branca. E tanto que hoje de manhã, nessa entrevista que você estava mostrando agora, o Haddad falou que tem uma conversa marcada com o Scott Bessent na próxima semana, que é o secretário do Tesouro americano e é o responsável por ajustar essa questão econômica lá. Pois bem, essas medidas, essas frentes em que o governo está atuando aqui no Brasil para mitigar os efeitos dos 50%, vão nas 6 linhas, como eu estava falando, né? Então, primeiro de tudo é a negociação. Aí também, vamos investir em novos mercados, abrir novos mercados, né? Que outros países, para onde a gente pode desovar, se é que dá ainda para desovar mais coisas, porque essas empresas que o governo está mapeando, eles estão vendo que elas são muito... elas produzem produtos voltados para os Estados Unidos. Então, como resolver esse problema? Porque não é tudo que dá para ser enviado para outro país. Em terceiro lugar, fortalecer o mercado interno. Em quarto, oferecer crédito subsidiado para os setores. Também proteger a produção por meio de compras governamentais, como compra pública de alimentos, que aí iria, por exemplo, para uma universidade pública, para um sistema público de creches, enfim, tem como o governo fazer isso para aproveitar esse excedente produtivo. E também, por último, usar programas temporários de renúncia fiscal. Lembrando que o governo está muito preocupado com essa questão de renúncia fiscal. Então, eles querem desenhar um negócio, está bem azeitado ali para ser um negócio pontual, enquanto durar essa ofensiva dos Estados Unidos, essa sobretaxa
dos produtos dos americanos sobre os produtos brasileiros, para que não seja um efeito, para que não aconteça como a gente já viu com outros programas, como por exemplo o PERS, que é aquele dos eventos na pandemia, que duraram para sempre. Então, o governo também tem essa preocupação de como fazer um texto, como trazer um material que fique bem claro que esse benefício vai ser limitado àquele período. Então, o governo está trabalhando nas últimas semanas nessas 6 frentes. Até ontem à noite, pelo menos, era bem por aí o caminho. Hoje de manhã, o Haddad já deu algumas sinalizações que continuam por isso mesmo. E aí, o que a gente tem que estar vendo é que eles devem finalizar esse plano hoje para remeter para o Palácio do Planalto. E aí fica a cargo, de fato, do presidente. Ele anuncia quando quer, Mauro. Letícia, você chama atenção para o fato de que o principal negociador do governo é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem teve uma declaração do presidente Lula, talvez a gente até tenha um trechinho, a gente vai mostrar para você, em que ele fala que não vai ligar para Donald Trump para falar do tarifaço. Vamos ouvir exatamente o que o Lula falou. Eu não vou ligar para o Trump para comercial, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Eu fiquei muito na dúvida em interpretar o que o Lula quis dizer com isso. Ele está se afastando da possibilidade de entrar como um negociador direto junto a Donald Trump? Ou ele está dizendo que ele vai ter um outro pretexto para iniciar uma conversa com Donald Trump, e esse pretexto seria a COP, e aí a conversa a gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. Eu sinceramente fiquei um pouco sem parâmetro para interpretar. Letícia, não sei se você colheu alguma informação sobre isso por aí, ou da tua leitura, e o que você poderia trazer para a gente dessa fala do Lula? A sua dúvida é a dúvida que todo mundo tem, porque que convite de COP, né? A gente sabe que o Trump ele não gosta de meio ambiente, ele não gosta da COP, ele não gosta de organização multilateral, ele não acredita em aquecimento global, ele é simplesmente contra tudo isso que está aí, com toda essa discussão sobre precisamos desaquecer o planeta. Não é a praia dele. Então, quando o Lula fala isso, ele joga ali querendo, né, dar uma amenizada na situação. Olha, não é por causa de tarifaço, não é para negociação, não quero ligar para negociar, vou ligar para saber o que o Trump pensa sobre crise climática. A gente sabe o que o Trump pensa sobre crise climática. Inclusive, o Trump não tem pretensão nenhuma de vir para a COP, não tem, inclusive, a delegação dos Estados Unidos. Todo mundo estava esperando, desde a eleição do Trump, todo mundo estava esperando que a delegação dos Estados Unidos trabalhasse para atrapalhar a COP, não para ajudar a formulação ali de entendimentos para a cúpula dos líderes em novembro. Então, que discurso político a gente sempre tem que ter muito isso, né? Que o que é discurso político e o que é o pragmatismo. No discurso, na retórica, o Lula tem feito muito isso, né? Vai lá, sobe o tom, reclama, tal, mas na prática não. Na prática, está um passo mais tranquilo. Na prática, deixa a negociação com o Itamaraty, com o vice-presidente. Ele tem um discurso que é um discurso político, mas que não é o que o governo, não necessariamente é o que o governo está fazendo de fato. Ele sabe que ele não vai ligar para o Trump para fazer um convite para vir para a COP, porque isso não tem cabimento. O Trump saiu do Acordo de Paris, tanto no primeiro governo quanto no segundo governo. Ele não gosta desse tema. Então, acho que seria um pouquinho pior até do que ligar para falar sobre tarifaço, Mauro. Letícia, obrigado por nos ajudar aqui no All News, por trazer as informações que você tem. Qualquer novidade, você sabe que é só mandar aquele zap que você está no ar imediatamente. Obrigado, viu? Até mais. Obrigada. Bom dia, pessoal. Valeu, bom dia. Bom dia. Ronilson, cola o presidente Lula ligar para o Trump e falar: oi, Trump, você sabe que vai ter a COP aqui no Brasil? E aí engata uma conversa sobre tarifaço nesse mesmo papo? Claro que não cola, né? Isso são dessas coisas irônicas do Lula que a gente vai tentando decifrar ao longo da semana.
Mas claro, eu acho que o Lula está mantendo o seu tom ali, irônico e de alguma forma mostrando que, por mais que a questão do tarifaço seja uma questão, importante, o Brasil está levando a sério, a diplomacia brasileira está levando a sério, não por acaso o vice-presidente está muito comprometido com ela, como todo o Itamaraty está muito comprometido com ela, como o ministro, Fernando Haddad entrando na jogada. Por mais que a questão do tarifaço, nesse momento, seja central para o Brasil, para a economia brasileira, para a estabilidade brasileira, para as relações comerciais brasileiras, para o Brasil num contexto de geopolítica, por mais que seja importante, o Lula está sempre tentando manter aquele recado de que ele não, de que de alguma maneira ele não é pautado por esse tipo de desespero externo. A gente lembra externo. A gente lembra da época da grande crise financeira. Que ele dizia que o tsunami de lá chegaria no Brasil uma marolinha, como o Brasil conseguiu sair significativamente bem diante de um contexto de mar revolto que estava ao redor. Então, o Lula trabalha, são duas frentes que o Lula administra de uma maneira muito política, né? E muito pragmática. Por um lado, a diplomacia brasileira, oficialmente o Brasil está muito comprometido no diálogo. Por outro, o Lula tem essa característica, né? É uma característica que às vezes vai no susto. Eu fiquei até observando que, enquanto ele falava, se tinha uma expressão de riso, né, do Alckmin, que o Alckmin tem aquela expressão do riso, do risozinho dele, sempre balançando a cabeça, e nessa fala aí do Lula, ele permaneceu sério. Então não tem um endosso de uma fala que pode ser vista de alguma maneira como uma provocação, mas está dentro, nada fora do normal da característica do Lula de alguma maneira mostrar uma certa estabilidade de que ele não é guiado por pressões externas ou situações mais revoltas.